senhoras e senhores! Gente amada, gente querida, nessa audiência rotativa do Oiapoque ao Chuí e também atravessando o oceano. Sei que temos audiência fora do Brasil. Senhores, recebi feedbacks fora do Brasil. Não direi qual país, mas temos feedback fora. É impressionante, impressionante. Aline, hoje você está encontrando aqui um grupo de pessoas que... ondas curtas, ondas longas, AM, FM, estamos em todo lugar. É uma coisa incrível esse podcast, audiência rotativa. Meu Deus! Meu nome é Ale Moreno, estou hoje com eles dois, meio homens, meio mitos, Fabrício Vieira e Caio Rueg. Caio, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui com uma convidada muito especial e super animado, né? Porque o tema é quentíssimo, impressionante. Cada vez que eu abro o Instagram, 9 de 10 posts é o pessoal falando de inteligência artificial, vendendo cursos, ou seja, desnecessário dizer a importância e a relevância. Muito legal, obrigado, Aline, pela presença. E super animado, é ou não é, Fabrício? Muito animado, Caio. Bom, oi para vocês que estão ouvindo, aqui é Fabrício Vieira da Casa Moveri. Hoje a conversa aqui do nosso podcast Três Horizontes é com a Aline Penha. A Aline Penha, ela é fundadora da Interativa Learn, é especialista em design de aprendizagem, com foco em inteligência artificial aplicada a RH. Ela tem mais de 20 anos desenhando soluções de treinamento e desenvolvimento. Ela transforma projetos em trilhas e experiências de aprendizagem que unem método, tecnologia e impacto. A Aline tem conduzido workshops e webinários sobre produtividade com inteligência artificial e RH inteligente, produz conteúdo no canal Interativa Learn e já participou de podcasts dedicados ao tema. Ela vem para separar hype de prática e mostrar com casos concretos como o IA pode elevar o potencial humano no trabalho. Aline, bem-vinda ao Três Horizontes. Uau, aplausos! A gente tá ficando bom nisso, né? Meu Deus do céu, olha ali, você foi recebida com um tapete vermelho na porta. Que espetáculo. Uau, quanta expectativa! Super bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Obrigada pelo convite. Vou falar aqui para vocês hoje do que eu tenho vivido nesses últimos 2 anos com o uso de inteligência artificial, contando dessa trajetória, começando tudo com educação, né? Com desenho de soluções de aprendizagem e o foco com inteligência artificial, mas expandindo isso daí para uma coisa muito maior que é o letramento digital, né? Que é essa coisa de adaptar, adotar essa tecnologia para o dia a dia, que as pessoas ainda não tem uma linearidade de saberes, né? De entendimento de aplicações, de riscos que envolvem tudo isso. Então, eu estou aqui com um pouco que eu sei, curiosa que sou, autodidata, né? Cuidando desse aprendizado todos os dias, que é isso que o Caio contou, né, Caio? Todo dia, a cada momento que você abre uma rede social, de 10 posts, você vê 7 falando de inteligência, da tecnologia, e como que você lida com tudo isso, para você não ficar também para trás, mas também como é que você acompanha tudo isso e adota isso todo dia. Então, vai ser um prazer aqui contar o que eu puder compartilhar com vocês. Estou aqui, podem começar. Bombardeio que é o nosso Roda Viva. Ô, Aline, vamos começar assim do básico. O que é a IA e se o mundo vai acabar devido à IA? Uau, hein? Uau. Só isso. Ai, Deixa eu muito aproveitar. doida essa pergunta. Deixa eu aproveitar e fazer um complemento aqui desse momento, fundamentos, né? Cara, quer da saber a inteligência data do artificial. fim do mundo. Não, na realidade não. Eu acho que seria legal, Aline, se você contasse de uma forma super simples. Se antes a gente tinha o Google, né, com o mecanismo de busca, um catado de coisas, né? Ou seja, a gente digitava inteligência artificial e vinha lá diferentes fontes, né? Como que se deu justamente esse salto? Saímos do Google, uma mera ferramenta de busca, até esse grande bicho-papão que é a inteligência artificial.
Tá, vou contar uma coisa para vocês. Falo de inteligência artificial, costumo brincar que acho que meu diferencial competitivo é falar de inteligência artificial, falar de tecnologia sem ser de tecnologia. Então eu tenho muito a coisa do depara, sabe? De como que eu posso usar essa tecnologia em prol. Então eu não é uma pessoa que está aqui que fala de tecnologia, que entende de ciência de dados, que vai falar, mas eu sei algumas coisas porque eu estudo sobre isso, né? Então, esse primeiro ponto que o Ale trouxe, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial ele é formada por algoritmos, uma tecnologia que ela imita comportamentos e habilidades dos seres humanos. Né? Então, ela está para identificar padrões, para resolver problemas complexos, para trazer. Então, ela faz um mapeamento daquilo que é padrão que ela percebe e ela interage a partir disso. E aí a gente vai falar do grande boom que foi desde novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, e que aí isso sim transformou o uso da inteligência artificial para gente que é meros mortais, né? E a gente não precisa ter nenhuma expertise, nenhuma competência técnica de tecnologia para usar as IAs, que é essa grande revolução que a gente vive hoje. Vou por ordens, né, de pergunta aqui. O Alê perguntou se inteligência artificial vai acabar com o mundo. Olha, Alê, eu fico assistindo aqui de camarote tudo isso que está acontecendo, essa revolução toda. Vou fazer 48 anos semana que vem. E aí eu fico pensando de quando eu comecei a usar a internet, que era um bicho-papão, usar o computador. Eu estava contando sobre isso essa semana, que eu fui contratada no Senac São Paulo para trabalhar em 2002. E aí eu falei para a gerente, quando ela me entrevistou, eu falei assim, que eu não sabia usar computador, que como que eu ia trabalhar lá? Porque os coordenadores, eles ficavam tudo numa sala com computadores, né, em todas as mesas. E eu falei, mas como que eu vou trabalhar aqui? Eu sou enfermeira de formação, estava trabalhando com educação, mas como que eu vou trabalhar? Eu não sei mexer no computador. E já fazia quase 2 anos que eu tinha um computador na sala da minha casa, pegando poeira, e que eu não sabia usar aquilo, né? E aí ela falou, não tem problema, eu vou te matricular aqui num curso do pacote Office para você aprender a usar. E a gente usava a internet de escada e tudo mais. E agora ver os recursos que a inteligência artificial tem, então assim, você fala assim, nossa, eu consegui, olha quanta coisa em 24 anos eu vivi, quantas tecnologias vieram, e agora a gente está tendo essa coisa da IA. O que eu sei é que a gente nunca viveu algo tão acelerado, tantas mudanças, tanta atualização, todas as big techs procurando por ser mais ágeis, por desenvolver a tão esperada inteligência artificial geral, que é aquela que vai ter capacidades humanas, né, como é prometido. E aí, assim, domingo eu estava assistindo brevemente Fantástico e vi lá uma reportagem com 2 grandes especialistas falando sobre o caminho que a IA vai tomar, né? Então, meu querido, eu de verdade não sei te responder isso, né? Eu gosto muito de falar quando eu participo de alguma live, podcast, como a gente está aqui. Eu sempre gosto de falar a data, 29 de agosto de 2025. O que eu sei é que hoje a IA ainda precisa muito de ser humano, e eu trago para todas as pessoas que eu interajo que a capacidade, a competência, né, a capacidade humana e as competências específicas das áreas, isso são premissas indispensáveis para o ser humano de hoje, para os profissionais de hoje. Nunca foi tão necessário ser competente naquilo que se é, para usar a inteligência artificial com qualidade, né? E aí, acho que é mais. E aí, o Caio também trouxe, o que mais, Caio, que você trouxe para mim? Aquele salto do Google como ferramenta de busca Salto do até Google, exatamente. São tecnologias muito distintas, né? O Google, ele tem um buscador,
né, que ele tem uma base de indexação de sites de informação que ele faz uma busca. A inteligência artificial, ela trabalha por algoritmo e por probabilidade. Então, assim, toda vez que você imputa um prompt, um comando e pede algo para a inteligência artificial, ela também age com essa interface de busca, mas são diferentes, o processamento desse banco de dados são distintos, né? E o Google, ele foi feito para gerar publicidade, para ele monetizar tudo isso. Vocês estão falando aqui, antes da gente começar, sobre uma viagem, né? Então, assim, quando a gente, olha como é distinto, se a gente faz uma busca no Google, a gente tem primeiro uma classificação por ordem de publicidades, de links patrocinados a respeito daquilo. Ah, quero fazer uma viagem para Portugal. Ela vai trazer. Quando eu vou na IA, o que vai acontecer? Ela vai trazer para mim informações, um roteiro de viagem, melhores restaurantes, mas sem essa indexação publicitária, né? Então, são coisas bem distintas. Mas o que é muito comum hoje, porque naturalmente nós fomos alfabetizados no Google, usando a internet, né? E aí a gente usa o mesmo processamento, que é o Googar na inteligência artificial, e que isso nos faz ter resultados inferiores quando a gente usa com padrões já de inteligência, com padrões de processamento lógico, né? Então, assim, também gosto muito de falar sobre isso. Como é que a gente traz um analógico para o digital? Como que a gente fazia isso antes de IA e agora como que a gente potencializa essa tarefa usando o mesmo processamento, mas usando a inteligência artificial para ser mais produtiva? Respondia? Sim? Com certeza, com certeza. Eu quero, inclusive, pegar um gancho, Aline, que você falou uma coisa super interessante, né? A gente se acostumou, eu tenho a mesma idade que você, assim, acabei de fazer 48 anos, e a gente viveu todas as fases da tecnologia desses últimos anos, né? Essas Uhum, últimas décadas, eu diria. A gente saiu desde um momento que a gente era offline, né? Que a gente não tinha absolutamente Do nada, mimeógrafo, saímos do do mimeógrafo. mimeógrafo, exatamente, para esse lugar onde a gente está conectado o tempo inteiro com o celular na mão, né? E assim, agora com a inteligência artificial, a informação ela está ainda mais rápida na palma da nossa mão. Ele tem uma capacidade absurda de pesquisar coisas para gente, assim, muito maior do que você dar um Google, porque ele organiza as coisas de uma forma impressionante se você souber usar os uhum. prompts corretos, né? E aí era sobre isso que eu queria focar, assim, né? É, qual que é a diferença que a gente pode falar para quem ainda não teve muito contato com IA, que de repente está com receio de usar IA? Qual que é a diferença para eu trabalhar com IA em relação ao Google, né? Porque não é tipo é, procurar lá no Google, por exemplo, me informe, me conte o que é, sei lá, macarrão penne romanesca. E aí ele conta. Uhum. Ou a IA te dá a receita, né, ele faz uma série de outras coisas. Qual que é a diferença desse trabalho com Google e com IA, assim, que você falou do prompt? E eu vou colocar só mais um tempero nessa romanesca, assim, o Google corre o risco de morrer. Você viu que eu sou um mensageiro do caos, eu quero saber se tudo vai acabar. Tudo é Não, tragédia. olha só. Bom, olha aqui, o Google, ele jamais vai morrer, né? Porque ele está se reinventando e ele é um ecossistema de tecnologia com várias funcionalidades. Essa semana, por exemplo, foram lançadas novas tecnologias dentro do Gemini, que é o LLM do Google, que, assim, nossa, desbancou o ChatGPT na criação de imagens. Por essa semana a gente teve essa aqui. Vamos ver se semana que vem a OpenAI ou outra IA vai também bater a entrega que o Gemini fez essa semana. Mas o Google sim está preocupado, porque diferente, né, que nem vocês trouxeram macarrão à romanesca, se eu fizer uma pesquisa no Google,
de novo, vai trazer primeiro a primeira página, vai vir sempre os links patrocinados, e depois vai vir o restante por ordem de SEO, que são as boas práticas, para você ter mais visibilidade na internet. E isso cansa, às vezes, o usuário, né? Porque às vezes eu estou querendo só conhecer melhor, entender o que é melhor, e aí eu sou bombardeado na primeira. E existem pesquisas que as pessoas não. Muito difícil a pessoa que vira a segunda página de pesquisa do Google. Normalmente, tudo que está de mais importante, ela fica ali. Por isso, essa necessidade, cada vez mais no marketing digital, de ter um SEO bem trabalhado, né? Para quem não sabe o que é SEO, são palavras-chave que determinam no buscador a quantidade de palavras-chave, e aí você se torna relevante ali dentro e você aparece para mais usuários quando há uma pesquisa. Agora, são, de novo, são tecnologias muito distintas, né? E ferramentas, como qualquer outra, a gente não faz Excel, a gente não faz uma planilha no Word, vocês concordam? Não vai funcionar bem. No máximo, eu vou colocar uma tabela ali para colocar de forma visual esse Word. E aí são coisas distintas. Hoje eu ainda uso, sim, o Google, quando eu preciso fazer uma pesquisa de um lugar, quando eu faço uma busca, por exemplo, esses dias eu precisava de um médico numa especialidade que eu não tinha nenhuma indicação. Qual é a minha fonte de recurso? O número de avaliações que as pessoas têm no Google. Então, isso para mim é muito importante, essa prova social. E isso eu talvez não tenha na IA, né? Então, eu posso pedir para ele fazer uma busca ativa, né, com os melhores médicos de tal especialidade que foram avaliados, mas eu consigo de forma mais rápida e com maior confiança quando eu uso o Google, né? Quando eu já tenho uma fonte específica. Então, eu acho que são coisas diferentes. O Google está perdendo, o que o Google está perdendo, usuários, é porque ao invés dele poder ser intencional e mais comercial, porque ele ganha dinheiro vendendo publicidade, a IA não tem patrocínio. Então, a IA ela é neutra. O Google já quer te fazer, né? A estratégia dele já é que quem paga tenha privilégio nesse link, né? Nesse clique. Então, são coisas, de novo, distintas. O que eu gosto muito é que as IAs hoje, né? Então, para quem não conhece, eu trabalho com educação, né? Como vocês me apresentaram, sempre foi muito comum eu ter uma necessidade de fazer curadoria de conteúdos bons, né? Esses dias eu fiz um trabalho para MSLs na indústria farmacêutica. Esses profissionais, eles trabalham exclusivamente com influência, com médicos, com associações para lançamentos de novas moléculas. Eles trabalham com muita pesquisa científica, com muitos dados assim que precisam ser de verdade reais. E quando eu apresento para eles um Deep Research, que é uma tecnologia dentro das IAs com busca profunda de fontes, um GPT Builder que chama Consensus, que vai fazer busca de artigos acadêmicos em PubMed, em outros bancos de pesquisa muito importantes para o setor, né? E como outros que a gente tem, o Perplexity, que é uma outra LLM também, que tem uma característica muito forte nessas fontes credíveis, eu poderia chamar assim, isso faz toda a diferença e eu não tenho o resultado que eu faria no Google, que eu teria no Google, entendeu? Porque, de novo, eu tenho tudo aquilo engessado já a partir do Google Ads, da publicidade. Então, eu vou lá e coloco, eu quero um curso de X. Me aparece primeiro só aqueles que são patrocinados. Pode ser que o 20º link seja o melhor, mas se ele não estiver patrocinando isso, pagando caro por esse clique, ele não vai estar lá na frente. Muito bom. Nini, explica pra gente o que é o LLM. Eu só sei que significa Large Language Models, né? Ou seja, mas e aí, o que tem a ver com toda essa loucura? Tá bom, vou te contar, vou te fazer uma metáfora, já que a gente tem mais uma faixa etária, então, e aí para quem for mais novinho, que não tiver vivido isso.
Isso daí é onde ficam os dados, né? Uma tecnologia que ela é treinada com muitos dados. Quando eu era menina, aonde que eu fazia trabalho de escola? Eu ia na casa da minha avó, que tinha uma Barça inteira lá, com seus 24 fascículos, né? E toda a informação do mundo estava na Barça. Tudo que eu quisesse saber dentro da escola, todas as informações eu encontrava dentro da Barça. O LLM, se eu fosse fazer uma metáfora, ela é uma grande Barça com todas as informações do mundo ali dentro e que foi treinada para, né, foi treinada para a gente poder buscar. E de forma natural, né? Porque existem várias tecnologias de inteligência artificial. Quando a gente tem uma IA, como aparece, tem aparecido muito, né? A IA de robô é uma outra tecnologia. A IA que faz um reconhecimento facial é uma outra tecnologia. A do Google Maps, do Waze, é outra tecnologia. Essa LLM, ela é uma tecnologia que ela é trabalhada nisso. Existe um machine learning, um aprendizado dessa máquina a partir de todos aqueles conteúdos e quando de forma natural, usando linguagem natural, escrita ou em comando de voz, a gente imputa um pedido, né, um comando, ela faz uma ponte, vai lá naquela enciclopédia, ou vai lá no banco de dados, busca, faz as probabilidades e devolve para a gente no formato que a gente pediu. Então, é isso que é a LLM, né? E hoje a gente tem a multimodalidade no LLM. Cada vez mais as IAs se tornam multimodais. E o que significa isso? Na mesma plataforma, eu consigo ter uma resposta no formato de texto, de imagem, de áudio, de vídeo, de HTML, né? Então, eu tenho muitas variedades. Então, isso cada vez mais nos torna assim, às vezes a gente não precisa navegar por muitas ferramentas. Antes eu tinha, no começo, eu tinha muito distinto uma coisa para cada. Hoje eu consigo usar, além de que tem as APIs também, né? Que é a API, ela é como se fosse mesmo uma ponte que me conecta dentro de uma plataforma com vários modelos de IA. Então, o que são os modelos? O modelo pode ser o Gemini, pode ser o GPT. Dentro do GPT tem outros modelos, dentro do Gemini tem outros modelos. O Perplexity tem seu modelo. As ferramentas as inteligências artificiais de criação de imagem, elas também têm vários modelos. E aí a gente vai conseguindo hoje, através dessas APIs, criar essas pontes com aquele banco de dados. Então eu quero ter uma API do Perplexity. Eu compro uma API do Perplexity e aí ele me cobra para usar esse banco de dados exclusivo naquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que hoje em dia você já ouviu falar que tem assim, os chatbots, né? Chatbots de coach, chatbots de atendimento ao cliente, chatbot disso, daquilo. É justamente isso. Quando, numa arquitetura de programação, eu compro o acesso àquele banco de dados. Aí eu compro uma API naquele banco de dados. Eu queria só puxar uma coisa aqui que você falou, Aline, que eu achei super legal, que você trouxe a Barça, né? Para você Uhum, que é jovem e está escutando a gente, a Barça era uma enciclopédia uhum. impressa, né? Era tipo muitos fascículos, muitos livros grandes com capas suntuosas. Foto da Todo o Bar. conhecimento existente no mundo, ele estava ali, né, contido nesses 24 Exato. fascículos, não é isso, Aline? Isso me É, fez isso. pensar uma coisa importante. Esses 24 fascículos continham todo o conhecimento do mundo ou é a gente que precisava de menos conhecimento naquela época? Tô levando a gente para um lugar mais filosófico agora. Muito Por boa isso. Eu acho que a gente precisava de menos informação para viver, com certeza. A gente tinha mais tempo para ser gente,
A gente tinha mais tempo para interagir, para brincar, a gente não tinha rede social, a gente não tinha computador. Ontem mesmo, brincando em casa, eu falei assim, nossa, antes a nossa distração quando criança era abrir a geladeira, ficar olhando o que tinha lá dentro, e os pais da gente ficavam assim, fecha a porta dessa geladeira, porque gastava mais energia, né? Mas antes, assim, o meu menino não abre a geladeira, raramente, né? Tinha um Danone lá dentro da geladeira, e eu falei para ele, você não viu? Não, não vi, mas não vê mesmo, porque ele não abre. Ele sabe, às vezes, o que tem ali, mas ele não procura, ele não explora a geladeira, né? Ele explora o tempo todo, infelizmente, o celular. Então, eu acho que a gente precisava de menos informação, e hoje, né, com a globalização, com o uso da tecnologia, de verdade, assim, às vezes eu me sinto até um pouco exausta, né? Porque como eu me propus a fazer toda essa curadoria de inteligência artificial, com as melhores ferramentas para profissionais, eu preciso estar o tempo todo conectada e o nível de atualizações, né, de novos lançamentos, é muito, nossa, é o tempo todo, todo dia tem alguma coisa. Quando passa uma semana que não tem um lançamento, que a gente fique boquiaberta assim, você fala, nossa, tem alguma coisa estranha, né? O que está acontecendo? Vai acabar o mundo, porque o GPT não fez uma atualização, porque não veio uma IA chinesa e trouxe. Agora mesmo, acabei de ver um vídeo, uma IA chinesa que está entregando assim slides incríveis, né? E acabou de ser lançada. Então, todo dia tem essa necessidade de você estar aprendendo. Mas eu acho, de verdade, que isso, né? Claro que cada um vai estar muito conectado com a sua área de atuação. Esse é o meu momento atual de me propus a fazer isso, então eu realmente estou nesse lugar de ter que fazer, cuidar de todo esse processo, de estar muito atualizada em todo o tempo. Mas eu vejo os profissionais, eles precisam desenvolver habilidades, mas eles não precisam muitas ferramentas. Eles precisam, primeiro, desenvolver um modelo mental para usar a tecnologia e não só alugar. Porque hoje, assim, se eu tivesse que pensar nas pessoas que eu interajo, que eu faço capacitação, assim, 70% delas só usam nesse formato de Google, a IA. Entendeu? Então, e é diferente, eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Essa semana eu tive, inclusive, uma indicação do Alê, eu estou fazendo uma mentoria com um casal e eles trabalham com medicina tradicional chinesa, né? E aí a cliente me passou um pedido, eu queria fazer isso, tal, 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 tal. Aí eu li, assim, o áudio estava um pouquinho extenso, escutei, coloquei a minha cabeça para programar, falei, acho que é isso. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou ensinar para eles, não como é que faz, vou ensinar para eles como eu processei o pedido deles. Aí eu usei o recurso de inteligência da IA. Eu peguei o áudio, transcrevi o áudio, coloquei na IA e pedi para fazer uma leitura das necessidades que a cliente tinha para desenhar uma solução para ela. Aí, isso foi o primeiro passo. E ensinei para ela que, olha, quando você tiver alguma coisa que você não sabe fazer, você conversa com o IA, você pode colocar os dados ainda meio desorganizados, mas você pede para ela te ajudar a organizar o que você precisa. Chegar sabe o cliente que a gente atende, que muitas vezes não sabe o que quer? Então, eu falei, a gente pode, você sabe, né, Lê? Falei, a gente pode o quê? Pedir ajuda da IA para a gente entender se é isso mesmo que a gente quer. E daí eu comecei a desenhar a solução. E aí, nossa, sabe? Então, assim, é criar como é que eu ponho a IA para trabalhar ao meu favor, para me ajudar, né? Uma outra mentoria que eu faço com um grupo de banco, eles também têm todo um processo lá de atendimento com o cliente. Gente, vamos um passo atrás. Como é que fazia isso antes e agora como é que você usa a IA para te ajudar a fazer melhor, sabe? Então é aí que é o letramento. Justamente é esse que é o letramento. A gente ter essa tecnologia, adotar essa tecnologia mesmo para ajudar a gente no dia a dia.
Ô, Aline, primeiro eu quero dizer que a sua didática aqui com a gente no podcast é maravilhosa, assim, acho que tô amando te ouvir e tô Obrigada, pensando Lê. que qualquer pessoa de qualquer idade vai ouvir o podcast e vai entender o que você está falando. Eu acho que isso é a beleza do que você Uhum. está fazendo aqui nesse instante. Eu queria voltar para a Barça do Fabrício, que ele ainda usa, ele não quis confessar, mas ele usa hoje na casa dele, atrás dele, ele põe essa telinha fake, mas no fundo é só Barça, conhecer, se você vista Conhecer esses livros assim. Universal, pode crer. Ele usa até hoje isso aí, mas ele não quis revelar, ele nem sabe entrar em Google, GPT, mas eu tô dando um jeito aqui para ajudar. Ai, ai. Você falou do seu filho, do acesso à geladeira, né? E, e da exploração do mundo que está ao nosso entorno. Fico pensando nessa geração. E você falou, infelizmente, meu filho fica lá, ou no celular, ou nas telas, e quanto tempo essa molecada fica se dedicando, não sei se é essa a melhor palavra, para esse ambiente, e deixa de explorar o mundo. Então eu explorava o mundo, eu via na rua, jogando bola, mandando Também. confusão, brincando, ralando o joelho, caindo de bicicleta, andando de rolemã, fazendo mil coisas, entrando no bueiro, coisas assim. E eu fico pensando um pouco dessa relação com o mundo da tecnologia, e eu estou dando essa volta toda para pensar nessa história do risco da gente emburrecer, né? Uhum. Por exemplo, eu preciso escrever uma redação, eu preciso fazer uma pesquisa, porque, claro, pode ser meio saudosista, mas eu não queria que visse dessa maneira. O convite para eu pesquisar sobre uma questão do mundo, eu ia no livro, eu fuçava, eu dialogava, eu conversava, eu ia explorando eu explorava o mundo e depois me dedicava um tempo para eu colocar da minha cabeça esse movimento de colocar ali no papel, na caneta e escrever. E aí, será que a gente não está correndo esse risco de terceirizar a curiosidade para um ambiente só e terceirizar que essa curiosidade seja morta? Estou indo para o mundo fatalista de novo. Uhum. O ChatGPT vai escrever minha redação da escola, vai escrever meu TCC da faculdade, artigo científico, e onde Uhum. entro eu com o meu olhar do mundo, meu olhar curioso? É um risco no mundo da educação isso ou não? Eu sei que isso é uma conversa que está em todo lugar, né? É um Da IA. risco. Olha só, eu acho sim, Ali, é um risco. Sabe por quê? Porque você tem o risco de se tornar medíocre. Medíocre de mediano, né, medíocre de não ter uma análise crítica sobre aquilo. Quando a gente passou pela escola, e muitas vezes a gente considera, e eu sei que se a gente fosse estender essa conversa aqui, a gente sabe que muitas vezes as crianças fazem uns negócios que não tem nada a ver e que meu menino vive me questionando o que que ele vai fazer com aquilo na vida dele. Esses dias eu vi um post seu também, acho que no nosso grupo lá de facilitadores ou na internet, não sei, que também se questionava sobre uma atividade que seu filho tinha para fazer. Essas coisas às vezes tira a gente do conceito, se a gente for olhar com profundidade, pode até ser que não se use, mas você desenvolveu algumas coisas para criar aquilo. Você teve acesso àquela informação, você que nem, né, lá quando a gente folheava a Barça e a gente por forma curiosa, tudo que a gente tem curiosidade, a gente aprende, né, ou imposta até, a gente acaba tendo contato com aquilo e aquilo fica lá, acho que armazenado em algum lugar na nossa cabeça ao longo dos tempos. Então, assim, sobre emburrecer, eu não vejo assim, se a gente continuar, se a gente for deixar isso para o piloto automático, 100%, a gente corre o risco sim, porque aí as máquinas que vão fazer tudo, você perde toda a sua autenticidade naquilo que você acha que é correto ou não, né? Então, eu acho que o papel ainda da escola, com todos os ICs, ela é uma vitrine que precisa apresentar a gente para assuntos diversos do mundo, e a gente precisa criar, para a gente poder criar essas conexões, né, a gente ir gerando essa rede de conexões na nossa cabeça, mas eu acho que também a gente vai ter uma mudança de competências que vão ser muito importantes, assim, são coisas novas que a gente vai precisar desenvolver para lidar nesse cenário, que assim,
Eu faço, às vezes, eu e meu esposo, nós temos uma diferença de 10 anos. Então, assim, quando a gente traz lembranças, mesmo com essa década de diferença, as nossas lembranças são muito parecidas em termos de tecnologia, em termos daquilo que a gente assistia, daquilo que a gente fazia. Hoje, eu nem imagino o que vai ser daqui a 10 anos. Se realmente vai ter robô dentro das empresas andando com a gente, no atendimento do cinema, se vai ter realmente aquele negócio que a gente vai pensar e vai aparecer na nossa frente, sabe aquela coisa que para a gente era lá, Jacksons, né? Que era o desenhinho. Então, assim, eu não sei, mas eu só sei que a gente vai ter que se desenvolver e aprender muita coisa de novo nesse cenário, a usar os algoritmos, a fazer eles mais inteligentes, ou então que tudo isso daqui a um tempo seja, e eu sou mais otimista do que pessimista, mas que tudo isso daqui a um tempo nos volte a gerar, a gente poder ter as boas conexões e boa aquela boa condição que a gente tinha quando é criança, que a gente é tão saudosista e que a gente acha que aquilo é certo. Eu não sei se era, era outra época. Para mim fazia todo sentido estar na rua deitada e meu irmão pulando de bicicleta em cima da gente, a gente correndo risco de ser atropelado ainda por cima. Poxa, eu tenho ótimas lembranças de sentar na calçada com os meus amigos e tocar violão, Raul Seixas, entendeu? Sentar Mas na agora calçada com os amigos é uma memória muito forte mesmo. é Nossa. muito forte. Eu tenho que cantar todas as músicas do Raul Seixas. Nossa. Meu menino acha super Dá uma engraçado. palhinha pra gente agora, no momento palhinha, vamos lá. Metamorfose ambulante, por favor, Ah, 2 notas, não. Maestro Caio, 2 notas. Aí deixa para a próxima, deixa para o karaokê, vou ter o maior prazer. Mas você percebe, assim? Então, assim, o que eu acho de verdade, assim, olhando para um olhar particular, Aline, eu sinto falta dele poder ter meu menino ter mais conexões com pessoas, ter mais essa coisa dessa humanidade, de poder fazer leituras melhores das pessoas. Então, se eu puder trabalhar com inteligência artificial para nos proporcionar essas novas, voltar a reconectar com pessoas, isso faz muito sentido para mim. Tem um startupeiro, né, que fica no Vale do Silício, eu não vou lembrar o nome deles aqui, mas depois eu mando para vocês colocarem na edição. Eu tenho, durante algumas palestras que eu fiz agora no último mês, como isso era uma novidade, eu apresentei o Neo. Ele é um robô que ele faz atividades domésticas, que ele prepara as coisas em casa, que ele lava a louça, que ele pega as coisas e coloca de um lugar. E ele está em fase de atualizações, né? E aí eu assisti um TED, eu até compartilho depois o TED com vocês para colocar também. E, sim, a fala dele é muito genuína, que ele pensou no robô, por quê? Porque as pessoas cada vez mais vão viver mais. E aí, a dificuldade de ter pessoas para cuidar de nós também é um fato muito presente hoje, né? De cuidar dos idosos, de ter a companhia e tudo mais. Então, genuinamente, ele idealizou essa tecnologia para um futuro as pessoas poderem também ser cuidadas, né? Porque realmente não tem gente para fazer mais tudo isso. Falta, as pessoas cada vez mais trabalham mais, os filhos têm que cuidar, não entendeu? Assim, a Eu coisa do fiquei um pouco processo de triste vida. agora, Aline. Eu sei que você ficou, mas a gente está vivendo mais. Esse E a startup é gente Porque tem. norueguês, eu achei aqui, é norueguês esse eu fico É, pensando nesse lugar, né, da gente envelhecendo e não ter uma pessoa para cuidar da gente, a gente ser cuidado por máquinas, assim, né, por aham. robôs, e que Mas elas provavelmente já vão não têm estar tão hoje. treinadas, vão estar tão parecidas com o ser humano, né, assim, na forma de cuidar Uhum. da gente, que talvez a gente até desenvolva um afeto de fato também, né, que nem aquele filme Her,
né? Que é um filme Isso. antigo, que o cara se Uhum. apaixona por uma É. inteligência artificial que, à época, se eu não me engano, a Siri tinha sido lançada, e aí rolou um burburinho e fizeram um filme baseado nisso. Se você que está ouvindo a gente não viu esse filme ainda, assista, porque ele é muito bom. E eu fico pensando nessa relação, assim, né, Aline, da gente envelhecendo e sendo cuidado por uma máquina que talvez a gente crie até uma afeição por ela, porque Uhum. provavelmente ela vai cuidar bem da gente, né? É, É o é muito retorno dos provável, Tamagotchis, né? é o retorno dos Tamagotchis. Lembra dos Tamagotchis que Ao morriam? contrário Quem agora, não né? sabe, é ao contrário, a gente cuidou dos Tamagotchis, agora eles cuidam da gente. Mas é Agora, se fato, deixar o né, Tamagotchi morrer, o Fabrício? que que vai acontecer Uhum. ali? Ah, Então, Eu também acho, Fabrício, assim, isso tem um bate muito com o meu lado humano, né? Com certeza. Mas é fato já, né? Eu tenho pais idosos, eu vivo colegas que têm, eu sei da dificuldade muitas vezes, né? Ontem eu achei o máximo, assim, eu estava num lugar e aí uma senhora de 93 anos chegou e ela estava falando de super ativa, foi de carro fazer a unha dela. Ela estuda com o celularzinho dela ali, ó, fazendo um monte de coisa, é, contou que faz pilates 2 vezes por semana, personal 1 vez por semana, e falou assim: minha filha, não pode parar, não pode parar. Você imagina que delícia escutar isso com uma pessoa de 93 anos, eu fiquei conversando com ela. E ela não tem, ela não tem filhos, entendeu? Assim, são sobrinhos que ela contou que são sobrinhos que apoiam ela. E daí, assim, ela podia ter cuidadores, né? Mas às vezes também ter cuidador, mas pode ser uma opção, entendeu? Então, assim, parece ser triste, mas a gente não sabe como que vai ser. É que tem essa coisa mais de extermínio, né? Que os computadores, que os robôs vão exterminar os seres humanos. Não sei, de verdade. é um momento Sei. Schwarzenegger do Exterminador do Futuro, né? Exatamente. Acho que fica evidente que a gente vai cada vez mais ficar dependente de tudo isso, né? Isso, Também. evidentemente, isso faz parte das nossas vidas. Eh, Porém, eu acho que a gente também, pelo menos nesse momento, a gente percebe que existe, pelo menos na minha leitura, na realidade, até escutando o podcast do Miguel Nicoleles, que o Ale me mandou, Uhum. fantástico, ele falou uma coisa que realmente me impactou, que é a, a falta do compromisso com a verdade. Ou seja, esses algoritmos, eles estão gerando conteúdos que, sem dúvida nenhuma, fazem a nossa vida ficar muito mais fácil, né? Eh, Porém, como é que você enxerga, ainda mais no mundo, né, em que as fake news acabam naturalmente dominando os noticiários e toda essa questão da polarização? E aí, será que você enxerga que essas big techs elas vão se preocupar com esse aspecto, ou você acha que talvez esse aspecto mais comercial, já que tudo é business, vai passar por cima de tudo e a gente vai ter sempre uma pulguinha atrás da orelha, no sentido de, pera um pouquinho, mas será que realmente é isso? Olha que ótimo ponto. Eu fico muito preocupada, muito preocupada. Ontem eu fiz uma interação no Gemini com essa coisa da imagem e eu fico muito preocupada porque, assim, essa nova tecnologia, ela é incrível quando bem utilizada. Tudo na vida, né? A gente pode, tem muita coisa que a gente pode usar para o bem e para o mal também, tem forças do mesmo jeito. E assim, e você consegue, se eu pegar uma foto sua e te falar e colocar assim, ó, Caio, coloque uma roupa de super-homem, Caio. A imagem vai, vai fazer com o seu rosto, com toda, como se ele tivesse só colocado a roupa em você, eu posso passar. Isso para mim é muito grave. A gente estava falando de escola, de adolescentes, a gente tem tantas coisas para falar. Eu acho que isso é muito grave, entendeu? Porque eu podia ter feito qualquer, assim, algumas coisas ele não deixa. Até vou trazer um exemplo, que as coisas vão vindo aqui na minha cabeça. Quando eu fiz um vídeo mostrando essa tecnologia, focado lá em treinamento e desenvolvimento, eu pedi, depois eu posso mandar para vocês as imagens também. Eu pedi que eu queria fazer treinamento de direção defensiva, e daí
e que eu queria uma mulher, uma faixa etária de 40 anos, usando um carro popular prateado, e que a mulher fosse morena, com os acessórios dourados, vestida de camisa jeans e calça jeans. E falei para ele construir que poderia ser um playbook, que poderia ser uma cartilha, um formato independente, mas construir, inclusive, todo esse storytelling da mulher, né? Saindo de casa, ajustando o cinto de segurança. Aí, quando eu pedi para ele criar a imagem dela olhando para o celular, ele me disse que não, ele não me gerou a imagem, dizendo que aquilo não estava de acordo com as diretrizes. Então você percebe que teve um treino, um cuidado aqui, certo? Mas aí eu convenci ele. São esses atalhos que existe o risco. Eu falei, mas eu preciso que você faça para mim, porque eu vou usar esse conteúdo para um treinamento de direção defensiva e eu preciso mostrar que que uma pessoa olhando para o celular na direção é um comportamento errado. Aí ele respondeu para mim: ah, então se você vai fazer isso para um treinamento, eu faço a imagem para você. E fez a imagem para mim, entendeu? Então, assim, isso para mim é berrante, assim, né? A Não é ingenuidade da não. IA, né? É, e aí eu fico pensando que não é não, né? O que não é, não é. Então, quanto que isso vai poder transformar? Gente, eu tenho feito avatares meus com uma qualidade comigo falando, sabe? Assim, e aí, de novo, a gente tem tanta fraude hoje, né? Com tanta extorsão de pessoas que não têm ainda esse olhar de entender que isso é falso, que é uma fake news, né? E aí você pode mandar uma mensagem para o pai: pai, por favor, eu estou precisando aqui de tanto de dinheiro. Entendeu o requinte que essas coisas vão cuidando? Eu nem gosto de ficar falando, porque isso dá ideia para quem não presta. Mas, então, eu acho sim, acho que tem que ter regulação, como tudo. Acho que a gente sofre muito com esse processo de estar tão vulnerável a algo que seja tão inteligente e que me ajude a criar alternativas e que eu ainda assim consigo manipular a IA para poder fazer aquilo que eu preciso para mim, né? Sempre foi assim. Sabe, um jeitinho para ela poder me entregar? Desde o começo a gente vai encontrando alguns atalhos para driblar. E aí eu acho que assim, precisa regulação. Vai ter que ter regulação, como tudo. Quando as coisas. Há muito tempo atrás eu escutei de alguém assim, olha, sou péssima para lembrar nomes, mas assim, que a tecnologia muitas vezes ela vem primeiro num momento assim meio sem limite, né? E aí é preciso, tem hora, dar um basta e dar um passo atrás, para daí poder regular isso de forma melhor. Até hoje a gente tem vários buracos de segurança, e, por exemplo, na internet. Eu acho que com a IA não vai ser diferente e os grandes governos aí, eles vão, né, os governantes, eles vão precisar, sim, cada vez mais. Quando eu trago isso para a minha prática, dentro das organizações, né, eu sempre tenho trabalhado assim, ó, e vejo coisas muito distintas, como eu vejo empresas que já existe uma comissão, um comitê, um núcleo específico, já ensinando as pessoas a usarem inteligência artificial para não colocar os seus dados sensíveis de forma incorreta, né, na IA, eu vejo outras empresas que travam e bloqueiam tudo. Só que aí o que acontece? O mesmo jeitinho que eu contei para vocês aqui, o ser humano também vai fazer isso. Ah, eu não posso usar porque a minha máquina está bloqueada no GPT. Ah, mas eu vou baixar aqui no meu celular, aqui ninguém sabe que eu estou usando, e aí eu faço um bem bolado, eu coloco o arquivo no meu WhatsApp, eu mando lá, entendeu? Então, assim, volta, as coisas precisam, né? Acho que a educação, principalmente aqui para nós que trabalhamos com isso, a educação é o
principal fator. As pessoas precisam estar preocupadas em falar sobre isso, as escolas precisam conscientizar, precisa conversar os pais precisam conversar com as crianças, o que pode, o que não pode, aonde que vai colocar essa informação, não vai colocar. A empresa precisa conversar com criar cartilhas, criar comunicados, falar, olha, isso daqui infringe tal lei, a gente tem novas regras de compliance, a gente tem que ir por esse lado. E não proibir, porque não tem como voltar atrás, a gente já sabe que a gente vai ter que lidar com essa tecnologia. Acho que é por aí. Eu acho que a gente vai precisar fazer um outro episódio com você, Aline, porque tem tanta coisa que a gente ainda quer perguntar, né? Mas o nosso tempo, ele está começando Eu a se tô vendo esgotar aqui. por aqui. Porque o nosso tempo tá acabando mesmo. E primeiro tô aqui ouvindo, falei, nossa, é um mundo gigante para explorar, né? Muita E coisa. ontem eu vi uma fala da Fernanda Torres numa entrevista que ela deu no podcast da Vera Iaconelli lá, que chama Isso Não é uma Sessão de Terapia, uma coisa. Isso não é uma sessão de análise, acho que é isso o nome do programa. E ela fala, a Fernanda Torres fala assim: eu acho que a IA não é assunto do meu tempo mais. Eu vou fazer o mínimo necessário para continuar sobrevivendo e vou deixar isso para meus filhos e para a galera que vem depois. Ela não sabe fazer pixel, ela admitiu. Ah, é? Então aí ela já é tipo minha esposa que vai no banco usar boleto, né? Então ela é da mesma galera, assim. Que chega no banco, nossa, você aqui, o banco tava tão vazio. Eu Que acho que bom que ela se alguém apareceu. recusa a se atualizar nesse sentido. Eu nem sei porque eu falei isso, agora que eu me perdi, que o Fabrício cortou, mas é um pouco assim, fico pensando, a tecnologia é um assunto, eu fiquei ouvindo ela, mas assim, eu acho que é um assunto do meu tempo ainda, mas eu posso fazer escolhas para não ficar com essa sensação do FOMO lá, que é o Fear, como é que é? Fear Missing Of Out, missing né? out. Fear of missing out. De sentir que tá faltando coisa o tempo todo, né? Essa sensação. Então, assim, o que eu quero tocar? Eu tô falando sobre mim mesmo, né? Aqui, o que eu quero explorar para me ajudar no dia a dia e coisas que, se você acabou de falar aqui, quantas tecnologias nasceram ontem, essa semana, né? Uma maluquice isso. E aí, que hora que eu vou brincar com o meu filho deitado no chão para ele pular a bicicleta em cima de mim? Ou que eu vou sentar na calçada, conversar com os amigos, fazer roda de conversa, olhar no olho, outras Eu acho coisas sem esse desespero de buscar o tempo todo, né? Não, não precisa, não precisa. O que Ai, eu obrigado, acho Aline, é o graças a Jesus, você seguinte, me libertou agora. não, eu acho que assim, se você for ensinar a IA para as pessoas, ok, né? Mas eu acho que à medida que a gente vai criando intimidade com as IAs, quando você sabe usar bem o ChatGPT, você pode usar qualquer outro, então você não precisa usar outro. Se você optou pelo Gemini, se você quer uma ferramenta que cria No fundo, é design tudo de meu filho, né, apresentações, praticamente. se você. Então, as ferramentas é aquilo que eu brinquei, né, do Word e do Excel. Claro, ela tem algumas especificidades, né? Cada vez mais elas estão se tornando multimodais, e aí você pode escolher uma para se chamar de sua, sabe? Escolhi essa para chamar de minha. Eu falo assim, até meus alunos falam assim: quais são as suas queridinhas? Me fala que aí, porque eu também eu testo um Eu vou monte, querer essa mas eu lista tenho as das minhas queridinhas da queridinhas. Aline, hein, Aline? Eu quero essa lista porque a gente podia Eu colocar no nosso quero convidar vocês dispositivo. para fazerem um workshop, meu. Aí vocês vão usar bastante coisa. Então, assim, olha, não precisa ficar nesse pavor de conhecer todas. Eu acho que é o primeiro passo, né? As pessoas falam assim: como é que você. Que conselho você dá para quem quer começar? Acho que é bacana deixar essa última mensagem. Que conselho? Olha, o que é inteligência artificial? Deixa eu pensar o que eu faço no meu dia a dia e como que eu posso melhorar os meus gargalos, aquilo que eu estou demorando muito tempo num dia. Por exemplo, eu fazia proposta, às vezes eu demorava numa proposta um dia inteiro, porque eu tinha que pesquisar o cliente, porque eu tinha que tentar já pensar numa solução para ele, não sei o quê. Hoje, ao invés de gastar 6 horas, às vezes até 8 horas, para poder fazer um design bonito, para poder colocar ali no padrão, eu faço isso em 2 horas.
faço isso às vezes em 1 hora, dependendo, se for algo já que já esteja mais no meu dia a dia. Consigo criar alguns padrões para resolver algumas coisas, consigo hoje organizar a agenda, consigo hoje me ajudar, assim, às vezes pensar em coisas diferentes do que eu já fazia, né, no cenário assim, mais de consultoria. Então, fazer esse mapeamento e aí sim escolher as informações. E acaba sempre ficando por último, mas não é o último, deveria ser até o primeiro na minha fala, é cuidar dessa governança de dados enquanto a gente não tem as coisas ainda tão transparentes como a gente deveria ter. Então, nos meus programas com empresas ou com os consultores que trabalham com muito conteúdo das empresas, eu sempre ensino as pessoas a usarem as informações, descaracterizando, cuidando para as informações, para você estar comprometido com todos os critérios de um LGPD, de uma lei de dados, né, de proteção de dados. Como é que a gente faz para poder trabalhar com dados sensíveis? Como é que a gente pode tomar decisões? Porque é incrível o resultado, de fato, que ela traz, o quanto isso nos ajuda, assim, eu uso, putz, adotei na minha vida 100%, eu uso mesmo, para questões pessoais, para questões às vezes num passeio, esses dias eu estava no Airbnb, não conseguia ligar o cockpit, já peguei a IA, já saquei, já resolvi, já liguei, porque ela me ensinou ali, ia ficar gastando maior tempo, ia ligar pro responsável, para ele poder me ensinar, ou então para ele ir lá no apartamento e ligar o fogão para mim, enquanto eu resolvi aquilo em 3 minutos, né? Então, é esse nível, gente. Eu acho que, principalmente, cuidar dessa governança de dados, saber, ter essa parte mais educacional, estar tá aberto para poder interagir com a IA, para ela te tornar mais produtiva e escolher começar por algumas coisas. Ah, poxa, acho difícil fazer a apresentação, não tenho criatividade para fazer um PowerPoint, não queria fazer um negócio aqui diferente. Poxa, vamos começar por ali. Quero construir, quero escrever mais. Eu, de verdade, eu não, eu me desenvolvi muito escrevendo depois do uso de IA. Eu não escrevia, eu não escrevia. E agora eu consigo escrever eu sempre fui também uma outra característica minha. Eu sou péssima para começar as coisas de uma folha em branco. Não é o meu perfil, não é. Às vezes eu preciso me conectar com alguma coisa que eu fiz no passado para aquilo gerar alguma coisa para mim, para daí eu construir. Às vezes eu pegava um modelo de alguma entrega. No final das contas, ficou outro produto, ficou tudo diferente a solução, mas eu precisava me ancorar sempre num exemplo. Então, a IA, para mim, ela me ajuda muito no dia a dia. Eu acho que é um pouco entender o seu modo operante para poder usar a IA, sabe? Ô Aline, você fala de várias ferramentas de apresentação, você colocou nos bloquinhos de Excel, Word, etc., e PowerPoint, acho eu. Você poderia sugerir alguns links para a gente, que você acha que são ferramentas interessantes para quem for ouvir o nosso podcast conseguir chegar até aqui, né? Com você as pessoas chegarão, com nós três o negócio é mais difícil. E aí a gente deixa no descritivo do programa, acho que é legal isso, tipo, dicas da Aline sobre ferramentas para você começar em 3, 4 áreas, né, meninos? Acho que seria legal isso. Eu, de cara, quero te agradecer, mas acho que Fabrício e Caio vão começar primeiro a dar tchau para você. Vai lá. Quem vai? Joia. Bom, eu queria agradecer a Aline, assim, foi muito legal, como eu disse um pouquinho antes, né, a gente precisaria de outros programas para a gente explorar, porque é tanta coisa, né, que a IA consegue trazer para a gente, são tantos campos que ela toca, né, que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando e talvez a gente não esgotasse esse assunto. Então, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por compartilhar um pouco do que você conhece, a gente provavelmente vai te convidar para um segundo papo em algum momento, para a gente Vai ser um continuar prazer. explorando esse tema, se você puder. Tá joia, vai ser um prazer. É só agradecimento, né? Acho que o meu letramento, pelo menos, começou na medida, e eu
e depois eu acabei refletindo, caramba, a minha primeira pergunta, quando eu comecei a construir uma ponte usando o Google como ponto de partida, já entregou naturalmente a minha falta de familiaridade com toda essa loucura, mas brigadão, muito legal, e com certeza, acho que as ramificações são infinitas, né? Então a gente poderia ficar É. aqui conversando bastante sobre isso, mas muito legal. Brigadão, Aline. Ô, Eu Aline, que como as pessoas te agradeço. contratam para shows, festas, aniversário, essas coisas? Animações, né? É. Olha só, eu sou fundadora da Interativa Learning, como eu comentei. Então, assim, nos últimos 2 anos eu repaginei a consultoria, com foco em criação de soluções com IA. E daí isso também está me trazendo todo esse trabalho, desenvolvendo, né, promovendo esse letramento digital dentro das organizações. Então, vocês me encontram no LinkedIn, eu estou muito forte, convido vocês a me seguirem, eu publico lá 2, 3 vezes por semana agora, sempre trazendo novidade, trazendo coisas tanto no contexto de desenho de soluções de aprendizagem e junto com as tecnologias. Para as empresas também, assim, meu contato, o site é interativalearning.com, e o meu LinkedIn, eu estou também como Aline Penha, vocês me encontram Aline Penha no LinkedIn, onde é a rede social que eu mais atuo, e agora eu tenho feito bastante YouTube também, para poder promover meu trabalho, para poder falar um pouco mais, né? E aí eu tenho tanto projetos que às vezes eu abro e aí são consultores, para consultores, é aberto mesmo, individual, e esses projetos que eu vou falar. Então, olha, eu já falei com hotelaria, com agronegócio, estou falando com banco, estou falando com indústria farmacêutica, com time comerciais, estou aplicando modelo comercial, fazendo mentoria com uso de inteligência artificial e um programa de cultura de cultura organizacional. Então, assim, são muitas aplicações, dá para aplicar em tudo, é só entender o contexto, assim, essa parte de consultoria, isso me ajuda a trabalhar e olhar para diversos nichos de negócio. Tá bom? Obrigada. Aline, nós vamos deixar. Eu quero que você mande para mim, para eu deixar os descritivos aqui no YouTube, para quem for consultar e te contratar. Você, obviamente, vai rachar uma comissão com a gente se o caminho for esse, porque precisamos de patrocinadores. Interativa pode ser. A síntese já contratou a Aline Penha. Quem quiser contratar a Aline Penha também pode contratar. As consultorias eu faço parceria, não sou exclusiva da Interativa. Faço muitas entregas como Aline Penha, como consultora Aline Penha, e aí a síntese mesmo, eu já fiz trabalho com marketing. Então, agora eu quero que o pessoal contrate você e contrate a gente também. Porque nós três aqui animamos também festivais, festas, trazemos perguntas inteligentes, mas não artificiais. Nossas perguntas são sempre inteligentes, mas jamais artificiais. Precisamos de patrocínio, então Interativas candidata a patrocinar a gente, faça um Pix, pense um valor, simbólico, tipo, sei lá, 10 mil reais, e faça a nossa conta ainda hoje. Minha gente querida, terminamos esse episódio com muita sabedoria e muita inteligência da Aline. Ela deu um show aqui muito didático, agradeço muito vocês, meninos, que estamos sempre juntos aqui para alegrar a vida das pessoas. Aqueles poucos que nos ouvem. Muito obrigado. Poucos mais felizes. Obrigado, Aline. Obrigado, Caio. Obrigado, Ale. Obrigado você que está ouvindo. Um beijo para Cris Furlani. Beijo, Fabrício. Meu Deus. Um beijo para Cris Furlani. Cris, um beijo para você. Se você estiver ouvindo esse podcast. E é isso. Acabou. Eba. Muito bom. Bom demais.